Poder de Canon. Mioti. Desde antigamente, ouve-se falar do poder de Mioti, parte integrante da potencialidade divina de Canon. Nota-se também nunca ter sido mencionada em palavras claras a força de Amita, divindade lunar, a mais importante do mundo búdico durante a Era da Noite. Da mesma forma, nunca se fez referência específica aos prodígios de Sakyamuni ou de Dharma, fundadores, respectivamente, do budismo e do Zen budismo. É, pois, bastante misterioso que a expressão poder de esteja relacionada somente a Canon. Deve haver, portanto, alguma razão divina muito especial para que assim aconteça. Além disso, não existem quaisquer documentos nem relatos da tradição oral explicando o porquê da expressão poder de Canon. Eu mesmo há tempo tinha dúvidas com respeito a essa questão. Porém, à medida que fui aprofundando a minha fé, comecei a entender corretamente a lógica de Deus. Por isso, quero agora esclarecer este assunto a vocês todos. Também permanecia com outra dúvida relacionada a Bodhisattva Canon. Sempre as pessoas me perguntavam se era uma divindade masculina ou feminina. De fato, manifesta-se ao mesmo tempo como homem e mulher, numa dualidade inseparável, intimamente relacionada ao poder que possui. Significado do poder de Canon. Desde a antiguidade, sabe-se da existência de duas forças distintas: Yang, homem, correspondente ao fogo que queima verticalmente, e Yin, mulher, relacionada à água, que corre horizontalmente. Durante toda a Era da Noite, ambas essas tendências permaneceram separadas. Agora chegou o momento de elas se unirem através do cruzamento da verticalidade com a horizontalidade, formando uma cruz. O que eu estou dizendo significa a transformação do mundo da noite para o dia, em consequência do aumento de intensidade da luz resultante da fusão de fogo e água. Assim, então, quanto maior for a quantidade de caço, fogo, mais forte será a luminosidade. Por isso eu afirmo que no mundo do dia, devido ao aumento da quantidade de caço, a luz fica mais potente. Da mesma forma, quando o Bodhisattva Canon transforma-se em Komi-no-Rai, está de fato manifestando o ponto de cruzamento entre o vertical e o horizontal, de onde surge a verdadeira força da luz de Deus, que é o poder de Canon. É interessante também analisar o ideograma que simboliza poder. Nele, a linha horizontal cruza ao meio com a linha vertical. Depois dobra à direita e repentinamente dispara em direção ao alto. Significado: no ponto de cruzamento surge uma força que vai girar da esquerda para a direita como os ponteiros do relógio. Esse ideograma contém, portanto, o sentido profundo de tudo que acabei de lhes dizer. Verdadeiramente, então, somente Bodhisattva Canon possui a dualidade vertical-horizontal, cuja união gera a poderosa força da luz de Deus. O costume de recitar repetidas vezes em forma de prece as palavras Nenpi Canon Riki, pedimos o poder de Canon, está fundamentada nesse mesmo princípio, qual seja o aspecto dual da essência divina de Canon. Transformação de Bodhisattva Canon em Komi-no-Rai. Bodhisattva Canon, depois de transformar-se em Komi-no-Rai, manifestou-se como Miroku com um poder trino, de fogo, de água e de terra. Conforme já falei antes, a luz resulta da união do fogo e da água. Entretanto, somente a junção desses dois elementos limitaria o trabalho de Canon, deixando-o restrito ao espírito. Com o acréscimo da terra, entra também a ação do corpo físico. Como consequência, manifesta-se aquele poder trino, representado pela bola de luz, denominada Mani, cujo significado é força capaz de realizar todas as vontades. Ver a Arte do Jorei, página 21.
Miroku pode, por isso, ser entendido como 5, 6, 7, em que 5 corresponde a fogo, 6 à água e 7 à terra. Com base nessa mesma interpretação, dá para deduzir também o significado profundo da profecia de Sakyamuni, dizendo que o reino de Miroku começaria após 5 bilhões 670 milhões de anos de sua morte. Embora fosse um grande profeta, seria impossível a ele profetizar um futuro astronômico de tantos bilhões de anos, nem teria sentido lógico, pois as profecias, na realidade, só têm valor para no máximo alguns milhares de anos. Portanto, o que conta de fato nessa sequência é a ordem correta em que os números estão colocados e o segredo que escondem. Na verdade, 5, 6, 7 significam fogo, água e terra, ou seja, a presença de Oshin Miroku, que está constantemente mudando de acordo com as circunstâncias. Daí a razão de, a partir de agora, poderem ser observadas milhares de transformações. Ainda sobre o número 5, 6, 7, quero acrescentar que podem ser substituídos por 3, 6, 9. Ambas as sucessões, quando somadas, equivalem a 18, que por sua vez é composto de 10, representado em japonês pelo símbolo mais, cruzamento, mais 8, expansão. Feitura de imagens e construção dos templos. Desde antigamente, a feitura das imagens de ouro de Bodhisattva Kannon obedeciam a uma medida pré-estabelecida. Isun Hachibu, ou seja, 1,8. 1 Sun mais 8 Bu, em que Sun é igual a 3,03 centímetros, Bu a 0,303 centímetros. Fazendo-se o cálculo, a imagem deveria ter pouco mais de 5 centímetros. Seguindo o mesmo padrão, os templos dedicados a Kannon eram construídos na forma quadrada com 18 ken de lado. Um ken equivale a 1,80 metros. Fazendo-se então o cálculo, 1,80 vezes 18, temos 32,48 metros. Portanto, os templos tinham sempre 32 metros e 48 centímetros de lado. Todos esses fatos conduzem a uma meditação profunda sobre o significado do número 18, que passou a ser a representação de Kannon.